Eu recebo a bênção em nome de Jesus. Irmãos, vamos continuar. Então, vamos ler a palavra do Senhor. E a gente não precisa sentar de novo, levantar de novo. A palavra de Deus encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 4. No capítulo 4 do livro de Êxodo, do versículo 2 até o versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Êxodo 4, do versículo 2 ao 7. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. E para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e tirando-a, estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua carne. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos conversar com o Senhor, pedir a Deus que mais uma vez venha se fazer presente no nosso meio, porque nós necessitamos, nós precisamos, é para isso que estamos aqui, nós buscamos a presença do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, Deus, estamos diante da Tua presença, como humildes e necessitados, Senhor, da Tua palavra, como humildes e necessitados, Senhor, de ouvir mais uma vez a Tua voz neste lugar, Senhor. Nós sabemos, Deus, que o Teu povo está aqui unido, e o Teu povo em um só clamor está pedindo a Ti, Pai, tenha misericórdia de nós, e fala conosco em nome de Jesus, Senhor. Venha, Senhor, aspergir o sangue do Teu Filho amado Jesus sobre nossas vidas, retirando assim todo o pecado e nos dando entendimento da Tua palavra, Senhor. Que não venhamos sair daqui vazios, Deus. Que não venhamos sair daqui, Deus, sem mais uma vez sentir a Tua presença, Senhor. Que mais uma vez, ó Pai, venhamos sair daqui saciados, Deus. Porque é isso que precisamos, é isso que necessitamos. E Deus, é isso que nós temos certeza que o Senhor irá fazer neste local, nessa noite. Em nome santo de Jesus. Amém, Deus. Os irmãos podem estar assentados. Quem esteve aqui ontem à noite, levante a mão, por favor. Amém. Todos os irmãos estiveram. Que palavra maravilhosa, hein, pastor? Que é isso? Agora eu vou ter que pegar a frase emprestada do Senhor. Que é isso? Que bênção. Muita bênção mesmo. Pois bem, hoje nós iremos falar de um homem que todos nós já ouvimos falar de uma forma ou de outra. É um homem que pelos judeus é conhecido como o grande Moisés. O homem que foi responsável por receber os mandamentos de Deus. Os judeus veneram Moisés e rejeitam Jesus Cristo, apesar disso estar mudando hoje em dia. Os muçulmanos, eles têm respeito por Moisés também. Eles têm Moisés como um grande profeta, como um grande homem de Deus. E na verdade foi. Mas antes deste homem tornar-se um grande homem de Deus, ele também um dia foi uma pessoa simples, assim como eu e você. Antes dele ter e dele receber tudo o que ele recebeu da mão de Deus, ele foi um pobre necessitado, assim como eu e você. Moisés, todos nós conhecemos muito bem a tua infância. Ele foi adotado pela filha de Faraó. E como um dos costumes dos egípcios, ele era o próximo
a herdar o trono de Faraó. Mas qual é a vantagem de se tornar um faraó? O que é um faraó? O que faz um faraó? Pois bem, vamos entender mais ou menos qual era a função de um faraó. O que fazia um faraó? O faraó, segundo a tradição egípcia, era a própria encarnação do deus Horus ou do deus Horus, um deus egípcio que eles criam, que dominou a terra do Egito, no Antigo Egito, por muitos anos. E este Deus, ele designou uma pessoa para ser um líder espiritual, para ser a própria presença de Deus na terra do Egito. E os egípcios acreditavam que o faraó, ele era Deus. Ele era a encarnação do deus Horus, um dos deuses egípcios. E o faraó, ele tinha a responsabilidade de escolher o sacerdote, de escolher o escriba, de fazer com que as leis do Egito fossem cumpridas. Também ele tinha a função de nomear o chefe do exército. O faraó não era um homem leigo. Ele não era um homem sem conhecimento. Ele era um homem bem instruído. Ele tinha conhecimento de astrologia, de astronomia, de magia, de medicina. Tinha conhecimento sobre táticas de guerra. Era a pessoa mais instruída do reino do Egito. E Faraó também, eu creio que muitos de nós já vimos muitos filmes de Hollywood, que aparece o Faraó, ele colocava em tua cabeça um ator. E era proibido para o faraó mostrar os seus cabelos para os teus súditos. Apesar de não ter cabelo, porque ele tinha que raspar. Mas era proibido para o faraó se mostrar a um súdito sem a tua touca. E a touca de faraó tinha uma serpente com a boca aberta. E essa serpente era o símbolo da proteção, era o símbolo da deusa que protegia o faraó. E os egípcios acreditavam que numa guerra, quando o faraó colocava aquela touca chamada de Nemes, quando ele colocava aquela touca com aquela serpente, os egípcios acreditavam que aquela serpente, ela cuspia fogo, e ela ajudava o faraó a vencer a guerra, e ela ajudava o faraó a vencer os inimigos. O faraó também tinha que ter conhecimento dos deuses egípcios, e não eram poucos, eram muitos. Era o deus Ra, era o deus Tot, e eram vários outros deuses. Um representava o sol, outro representava a lua, outro representava a prosperidade, e o faraó também tinha que ter esse conhecimento. Mas o que isso tem a ver com Moisés? Por que estou contando toda essa história dos benefícios que tinha o faraó? Porque conversando com Deus, eu perguntei para Deus o seguinte, falei: Senhor, Moisés era o próximo líder da sucessão, ele seria o próximo faraó. Ele era um hebreu. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, Moisés reinaria. Ele sentaria-se no trono de faraó. Ele seria um homem poderoso. E como descendente de Abraão, como descendente do povo hebreu, ele teria poder em suas mãos para libertar o povo hebreu. Mas misericórdia, parece que Deus, ele faz as coisas de uma forma mais difícil, não é verdade? Seria muito fácil. Seria muito fácil. Moisés seria o faraó, o povo seria liberto. Fácil. Muito fácil. Não é verdade? Mas com Deus não funciona dessa forma. Se Deus deixasse o povo ir desta forma, o povo continuaria errando da forma como estava errando. O povo continuaria adorando os deuses egípcios como estavam adorando, porque na verdade já eram 400 anos que o povo estava ali no Egito.
O povo já tinha se esquecido do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E se Deus deixa o povo ir de uma forma simples, de uma forma mais fácil, o povo ia continuar esquecendo, o povo ia continuar não se lembrando de quem era o Deus do pacto, de quem era o Deus da aliança. Mas o problema não está no povo. Eu perguntei a Deus também, o que faz um homem como Moisés, que tinha tudo em suas mãos, que tinha um sonho? Porque, vamos ser sinceros, quem não gostaria de ser um faraó? Moisés foi instruído para ser isso. Essa é a tendência normal da vida deste homem. E eu perguntei para Deus, Deus, o que faz um homem que tem tudo nas suas mãos, que está próximo de realizar um sonho, jogar tudo para o alto e fazer o que Moisés fez, e assassinar um egípcio? Porque Moisés sabia muito bem que ao assassinar o egípcio, ele estava assinando a sua carta de óbito. Mas Deus, o que faz um homem que tem tudo em suas mãos fazer o que Moisés fez? E Deus me respondeu: Aleluia. Porque os meus sonhos para Moisés era diferente do sonho que Moisés tinha para ele. O meu propósito na vida de Moisés era diferente do propósito que ele tinha para ele. Faraó tinha um propósito com Moisés, mas eu tinha um propósito diferente. Talvez você sonhou, talvez você buscou, talvez você jejuou, talvez você orou, e o teu sonho em 2011 não se cumpriu. Meu Deus. É porque Deus tem algo melhor para você. Aleluia. Os sonhos de Deus não são igual aos seus sonhos. Meu Jesus. A vontade de Deus não é igual à sua vontade. Faraó, ele via Moisés como o próximo herdeiro que ia dominar o Egito com mãos de ferro. Faraó via Moisés como o próximo que ia sentar no seu trono e ia continuar adorando os deuses egípcios. Mas esse também talvez era o sonho de Moisés, porque ele teria poder em suas mãos. Faraó pensava que Moisés ia usar aquela touca de Faraó, exaltando a Deus a serpente. O sonho de Faraó foi frustrado. O sonho de Moisés foi frustrado, porque Moisés também não entendia os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Porque os sonhos de Deus para a sua vida, eles não se frustram. E por mais que Faraó tinha essa visão de Moisés, não era essa a visão que Deus tinha de Moisés. Os planos que Faraó tinha para a vida de Moisés eram diferentes dos planos que Deus tinha para a vida deste homem. Enquanto Faraó dizia: aí está aquele que dominará o Egito com as mãos de ferro, Deus olhava para Moisés e dizia: aí está aquele que esmagará os egípcios com a mão de ferro. Enquanto o Faraó dizia: aí está aquele que vai adorar os deuses egípcios, Deus dizia: aí está aquele que vai adorar os deuses dos deuses. Aí está aquele que vai se prostrar diante do Rei dos Reis. Aí está aquele que vai se prostrar diante do Senhor dos Senhores. O sonho de Moisés foi frustrado, não foi? O sonho de Faraó para a vida de Moisés também foi frustrado. Mas não o sonho de Deus para a sua vida. Não o sonho que Deus tinha para a vida de Moisés. Não foi frustrado. E agora me sai aquele homem fugido, corrido, porque matou um egípcio, e vai para o deserto. Não era mais um homem novo.
Acredita-se que Moisés, quando saiu do Egito, quando cometeu o homicídio, matou o egípcio, ele tinha 40 anos. E aquele homem saiu do Egito e foi viver em Midian, cuidando das ovelhas, das cabras, do teu sogro Jetro. Olha a diferença de contexto. Um homem que tinha tudo em suas mãos, que vivia em luxúria, que vivia com a pompa de um rei, agora andando no deserto, agora sendo pastor de ovelhas em Midian. É uma diferença de contexto muito grande, até mesmo para Moisés. Eu imagino que Moisés, de certa forma, também se sentia frustrado, porque na verdade não é fácil. Não é fácil você ter tudo nas mãos uma hora, e às vezes por uma atitude que você mesmo nem sabe como você teve aquela atitude, você perde tudo, e agora está pastoreando ovelhas, e agora está pastoreando cabras no deserto. É porque a ótica de Deus funciona da seguinte forma: para você ganhar com Deus é preciso perder. Meu Jesus. Para você começar a ganhar, você precisa perder. A lógica do mundo é a seguinte: quanto mais você tem, mais você consegue conquistar. Quanto mais você tem, mais próspero você se torna. Eles falam que quem tem dinheiro faz dinheiro. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus, para você ter mais, você precisa ter menos. Para você ter mais, você precisa ter menos. Para você ganhar mais, você precisa ter menos. E era isso que Deus precisava fazer com Moisés. Deus não podia pegar aquele homem e entregar para ele riquezas celestiais, sendo que ele ainda tinha as riquezas que Faraó oferecia para ele. Deus não podia pegar aquele homem e mostrar para ele o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, se ele ainda tinha o Deus Ra como seu Deus, se ele ainda tinha outros deuses egípcios como seu Deus. Deus é um Deus zeloso. Aleluia. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. E Deus não vai aceitar existir um outro Deus na sua vida, se não for o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aleluia. Glória a Deus. É um Deus que não tem forma, como tinha Deus Sol. É um Deus que não tem forma, como tinha Deus a serpente. Mas é um Deus que quando Ele fala, e quando Ele se manifesta, Ele humilha o Deus Sol, Ele humilha o Deus Ra, porque todas as coisas estão sob o controle das mãos de Deus. O Deus Sol é responsável para controlar o Sol, a Deus a Lua. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó era o Deus responsável para controlar todas as coisas. Aleluia. Ele não era limitado somente a controlar uma coisa ou outra. Aleluia, Jesus. É por isso que ele não tem forma. Porque na verdade, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não há um lugar que poderia colocar a forma de Deus. E era isso que Deus queria fazer na vida de Moisés. E agora aquele homem com 80 anos está ali pastoreando as ovelhas e as cabras de Jetro. E ele então chega no monte de Deus, no monte Horebe. E ele tem, pela primeira vez, um encontro com Deus que até então ele só o conhecia de ouvir falar.
Moisés está naquele monte, nós conhecemos a história. Ele vê a sarça que arde e não se consome. Ele não sabe o que é isso. Ele não conhecia este Deus. Talvez ele conhecesse só de ouvir falar, mas ainda não teve um encontro com esse Deus. 80 anos. Já estava velho. Já estava frustrado. Porque para o Egito ele não poderia voltar mais. Faraó não poderia ser mais. Frustrado. Mas é interessante como Deus age na vida do homem. É no momento que você se sente mais frustrado. É no momento que você acha que nada vai acontecer. É no momento que você acha que tudo está perdido. É o momento que Deus se mostra para você e fala assim: agora é minha hora de agir, Moisés. Agora é minha hora de começar a trabalhar na sua vida. Agora é minha hora de começar a me revelar a você. Porque até agora você conhecia os outros deuses, mas agora você está conhecendo o Deus de fogo. Agora você está conhecendo o homem que age na vida o Deus que age na vida do homem, que transforma a vida do homem, que queima tudo que o homem tem por dentro, mas ele não se consome. Mas porém, Moisés teve que perder. Ele teve que perder. No pain, no gain. Ele teve que sofrer. Ele teve que chorar. Ele teve que correr de Faraó. Ele teve que fugir da face de Faraó. Talvez no ano de 2011 você perdeu muita coisa. Talvez muitos dos teus sonhos não foram cumpridos, não foram concretizados. Talvez você findou o ano de 2011 frustrado como Moisés. Mas o ano de 2012 é o ano do governo de Deus na sua vida. É o ano em que você não vai conquistar aquilo que você perdeu, não. Porque se Deus tirou, é porque não era para você. Aleluia! É porque o que Deus tem para você é muito maior. Aleluia, Jesus! Deus não tem para você o Egito. Deus não tem para você as riquezas de Faraó. Deus não tem para você a pompa de um rei. Deus não tem para você aquilo que este mundo tem para te ofertar. Aleluia. Porque Faraó te oferta as coisas que este mundo pode te ofertar. Aleluia, Jesus! O diabo ele vem até você e te oferta os tesouros dessa vida. Mas Deus em 2012 Ele quer mostrar para você que agora você está no centro da vontade de Deus. Quando você pensou que tinha perdido tudo, é a hora que Deus vai começar a te dar tudo. Não o que você queria, não o que você pensava que era melhor para você, mas o que Deus acha que é melhor para você. Porque Deus não te enxerga você agora, Ele enxerga como você vai ser daqui à frente. Glória a Deus! Deus não enxerga o seu presente, não. O que você queria talvez era bom para o seu presente, para a sua necessidade momentânea. Deus enxerga você com a tua bênção, com o teu presente na frente. Como você vai estar? Porque Deus então, Ele se revela a Moisés e Ele dá um presente para Moisés. E não há presente melhor do que nós sentirmos a presença do Senhor numa sarça, não é verdade? Não há presente maior do que você conhecer Deus. A palavra nos diz Deus, mas em hebraico nos diz Jeová. Em hebraico nos diz Deus, nos diz Jeová. Para você ter um encontro com Jeová, você tem que entender que às vezes é preciso perder.
É preciso deixar os sonhos se frustrarem, para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida. E agora aquele homem Moisés, que tinha sonhos frustrados, encontra com Deus, e Deus fala para ele: as sandálias você tira, porque você não pode mais estar diante da minha face, você não pode mais ver o Deus Jeová e continuar com a mesma sandália de Ra, do Deus Ra nos seus pés. Tira, Moisés, tira, porque você agora está tendo encontro com Deus Jeová. O teu caminho não vai ser o mesmo, a tua estrada não vai ser o mesmo, a tua vida não vai ser a mesma. Você não vai andar mais pelos mesmos caminhos, Moisés. Você não vai mais andar pelos mesmos caminhos em 2012. Você não vai andar por caminhos de derrotas, não. Deus está mandando você tirar as sandálias do Egito, que você veio e entrou no monte de Deus, que ainda estão te atrapalhando a andar nos caminhos do Senhor. Tira! Moisés tirou, você é obediente, né? Moisés tirou as sandálias do Deus Ra, que tinha um sol ali na frente, tirou as sandálias. Ok, Moisés, tirou as sandálias, não tirou? Tirei, Senhor. Agora você pode se achegar. Agora você pode vir mais perto de mim. Agora você pode chegar mais perto do Deus vivo, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Mas ainda a obra de Deus não estava pronta na vida de Moisés, porque Deus é perfeito. E Deus pergunta para Moisés: o que tu tem nas tuas mãos? Eu tenho uma vara. O que você tem nas mãos, Moisés? Eu tenho uma vara. É vara mesmo? É uma vara que eu tenho nas mãos, Senhor. Então joga ela no chão, quero ver se é uma vara. Ele joga no chão e ela se transforma em serpente. E a palavra do Senhor fala que Moisés começa a correr da serpente. Ele começa a fugir dela. Ele começa a correr dela. Porque até aquele momento Moisés pensava que era uma vara. Ele pensava que ele estava sendo guiado por um Deus que era um Deus verdadeiro. Mas quando Deus encontra um homem e que ele fala para você: o que você tem nas mãos não são os meus caminhos. Onde você tem andado não são aquilo que não é aquilo que eu tenho preparado para você. Joga no chão, Moisés. Vou mostrar para você quem é que está te guiando. Ainda Deus é cobra do Egito, não é o Deus de Israel. Joga no chão. Meu Deus! Larga! Você não precisa mais ser guiado pelos deuses egípcios, não. Porque agora quem está te guiando é o Deus dos deuses, é o Deus de Israel. Aleluia! E você vai pegar ela pela cauda. Pega pela cauda, Moisés pega ela pela cauda. Levanta ela. E a cabeça fica para onde? Para baixo. Quando Moisés pega ela, se transforma num cajado. De novo, Moisés pega a cobra, que era a cobra pela cauda. Ela se transforma em um cajado. E agora, Moisés, os seus caminhos serão diferentes. Você não vai mais andar guiado por ela, não. Você vai esmagar no chão. Você não mais vai andar guiado pelo Deus dos egípcios, não. Você vai pegar ele pela cauda, porque o Senhor teu Deus está te ordenando. E você vai esmagar a cabeça dela. Ela não vai mais morder o teu calcanhar, não. Você vai pisar nela, Moisés. Você vai esmagar a cabeça dela. Era a segunda mudança que Moisés precisava fazer na sua vida para ele ter um encontro com Deus. Para ele começar a viver os sonhos de Deus. Aleluia. Mas não acabou por aí. Deus falou: a tua mão. Deus poderia ter dito para ele: coloca a tua mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca nos pés. Mas Deus falou: coloca a mão no coração, Moisés. Deixa eu ver o que ainda resta aí dentro de você. Mostra para mim o que ainda está no seu peito. A fé que você tem nos deuses egípcios, a falta de sensibilidade. Mostra para mim. Mostra para mim, Moisés, a tristeza que ainda existe no seu coração. Mete a mão no peito. Porque diante de Deus, meus irmãos, não adianta. Nada fica escondido. Nada fica oculto. E Deus quer falar para você aí também essa noite. Mete a mão no peito. Meu Deus! Mete a mão no coração. O que ainda tem atrapalhado você
de viver os meus sonhos para a sua vida? Mete a mão no peito, eu quero ver a lepra que existe dentro de você. Porque não tem como você alcançar a bênção em 2012 se você ainda continuar tendo em teu coração lepra. É verdade. Se você continuar tendo no teu coração tristeza, mágoa, rancor. E mais do que isso, porque a lepra, ela causa falta de sensibilidade. Como você quer que eu opere no teu coração, Moisés, se o teu coração está insensível? Se você não consegue sentir no coração aquilo que eu tenho preparado para você? Mete a mão no peito e tira isso. Tira e mostra para mim. Mostra para mim a tua mão com lepra. Mostra para mim o teu coração machucado, o teu coração moído, por todas as tuas frustrações que não se cumpriram no Egito. Mostra para mim. Mostra para mim as tuas frustrações que não se cumpriram em 2011. Mostra para mim. Porque é hora de você começar um 2012 diferente. É hora de você começar a viver uma vida diferente. Mas mostra para Jeová. Mostra. Mostra para Jeová. O que tem te atrapalhado? Qual é a sua maior frustração? Moisés, ele não poderia chegar diante de Faraó da forma como ele estava antes de encontrar Deus. Ele não poderia. Porque por mais que Moisés fosse um homem, que Deus já tinha um sonho para a vida dele, se Moisés se encontra com Faraó da forma como ele estava, provavelmente a história teria tido um rumo diferente. Se você, neste ano de 2012, se apresentar diante de Jeová da forma como você terminou 2011, provavelmente os teus sonhos se frustrarão mais uma vez. Porque Moisés precisava entender que ele tinha que viver os sonhos de Deus para a vida dele. Ele precisava sentir. Ele precisava deixar os sonhos de Deus se cumprir na vida dele. Você também. Você já perguntou ao Senhor quais são os sonhos de Deus para você? Você já conversou com Deus? Porque Moisés tinha um sonho, Faraó tinha um outro sonho. O sonho de Faraó era ver Moisés, sim, como o próximo Faraó. Mas Deus tinha um sonho totalmente diferente. E, na verdade, os sonhos que Deus tem para nossas vidas, tenham certeza, o sonho que Deus tem para a sua vida, ele não é um sonho frustrado. Ele não é um sonho que vai te decepcionar. Você não vai se decepcionar se você deixar Deus cumprir os sonhos que Ele tem para a sua vida. 2012 apenas começou. Mas os sonhos que Deus tem para a tua vida não começou agora. Tem muito tempo que Deus tem sonhado com você. Tem muito tempo que Ele tem vontade de cumprir os sonhos que Ele tem para a sua vida em você. Mas é preciso você deixar, você viver, e deixar Deus fazer, e deixar Deus cumprir os sonhos que Ele tem para a sua vida em você. Amém? Receba essa palavra da parte do Senhor Jesus, do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o único digno de toda a honra e toda a glória.